Salmo 119, do verso 89 ao 96. Diz assim a palavra de Deus: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus. É ela que precisamos, é ela que buscamos essa noite. A tua palavra que nos fortalece, nos edifica e dá direção. Somente a ela, meu Deus, queremos dar atenção. E te peço, ó Deus, que o teu Espírito tome a primazia nesse lugar. Não somente nos corações e ouvidos dos meus irmãos, mas também, ó Pai, na condução da minha mente, da minha boca, de tudo, ó Deus, que eu venha a fazer, que seja dirigido pelo Espírito Santo. Que debaixo desse poder eu seja teu instrumento para pregar a tua palavra e que os teus filhos aqui, meu Deus, possam ouvi-la e sermos todos operosos praticantes, Deus. Assim rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, esse Salmo 119 afasta muitos dos irmãos, porque é um salmo grande, é o maior salmo da Bíblia. Então muitos, por causa do tamanho, desistem de ler, mas é um salmo belíssimo, um salmo que tem uma característica muito bela. Ele tem 22 estrofes, e cada uma dessas estrofes começa com uma letra do alfabeto hebraico. É um acróstico, como eles chamam. E no início de cada estrofe, com uma palavra, uma letra desse alfabeto, e cada um dos versículos começa também com essa mesma letra. E esse que nós lemos seria o correspondente no nosso alfabeto da letra L, o que eles chamam de Lamed. E esse salmo, ele é belíssimo porque fala muito a respeito da palavra de Deus. Esse salmo, para facilitar talvez a memorização, até mesmo para crianças, ele tem muitos sinônimos. Você vê com frequência nele, não somente nesse que nós lemos, você vê palavra, preceitos, mandamentos, não é? Sempre frisando isso. Então eram sinônimos e, por começar sempre com a mesma letra, de fácil memorização. Então é um salmo que fala muito a respeito da palavra de Deus, um salmo belíssimo. E esse conjunto de versículos que nós lemos faz uma menção aos atributos de Deus também. Você viu aqui comigo que há atributos, as qualidades de Deus que o caracterizam também para nós, são ditas nesse versículo, esse conjunto, nessa estrofe que nós lemos. O versículo começa falando de eternidade. Você viu aqui comigo que está dizendo: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra, se estende de geração em geração, ou seja, está falando da eternidade. Deus é eterno, irmãos. Diz o Salmo 90 também, no início, que antes dos montes se formarem, de gerações em gerações, tu és Deus. João Batista, lá no Evangelho segundo João, quando ele testifica a respeito de Jesus, ele diz: olha, esse homem, é ele quem tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. O mesmo Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, Deus, em todas as partes, isso é princípio que está permeado na palavra de Deus, da eternidade. Então Deus aqui também se revela nos seus atributos de eternidade, de fidelidade. Deus é fiel, você crê nisso? A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo a segunda carta, ele diz: olha,
Deus, Ele é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, Ele é fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O apóstolo João, na primeira carta que escreve à igreja, diz: filhinhos, Deus é fiel para perdoar os nossos pecados. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, a fidelidade de Deus também está em toda a sua palavra. O poder de Deus também é mostrado na Bíblia inteira, como Deus é poderoso para fazer milagres, como Ele conduziu, tirou o povo, as pragas do Egito. Ou seja, o poder de Deus também é evidente na Bíblia, e nesses versículos também ressaltam o poder de Deus. E como eu disse, em todo o Salmo 119, fala muito a respeito da palavra de Deus, dos preceitos, dos juízos, dos estatutos, dos mandamentos de Deus. Muito belo esse salmo, falando sobre todas essas coisas e mostrando os atributos de Deus. E mostram também, esses versículos, que o salmista busca por vivificação e auxílio. Não é sabido quem é o escritor, o autor desse salmo, mas o salmista pede em vários momentos por vida, vivificação através da tua palavra, Deus. Vivifica-me pela tua palavra. É um pedido de auxílio, de vida. E como há necessidade hoje, irmãos, em todas as pessoas de vida. Muitos andam por aí como mortos, experimentando dos prazeres transitórios do pecado. É necessário hoje uma necessidade do ser humano de vida, pedindo então vivificação, auxílio. São muitos os que buscam o auxílio de Deus. Então, esses versículos também mostram o que o salmista busca e o que ele pede a Deus. E o cerne desse conjunto que nós lemos, dessa estrofe, parece ser a angústia. Você viu aqui comigo que ele, em determinado momento, no 92, ele diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Então é um cerne desses versículos, a angústia do salmista. Hoje também, irmãos, muitos andam angustiados. A angústia é muito parecida, praticamente um sinônimo da aflição, da ansiedade. A própria palavra, o original, também quer dizer aflição. Então, pessoas aflitas, angustiadas, pessoas impacientes, não é? Eu não sei se você se identifica com esse tipo de pessoa. Eu confesso que eu sou um pouco, ou bastante, né, ansioso. Por vezes, a gente fica angustiado. Às vezes você está conversando com uma pessoa e ela dá alguns sinais, né? Você já parou para conversar com alguém, ou essa pessoa fica assim, balançando a perna, né? Eu estava no curso essa semana e eu comecei a sentir a fila tremer. E eu olhei para o lado, tinha um rapaz só, balançando a perna. E conseguia tremer toda a fileira. Ansiedade, angústia, vontade de sair dali. Você é aquela pessoa que quando alguém está fazendo alguma coisa, dá vontade de tomar da mão dela, me dá aqui que eu vou fazer, porque você está demorando demais, e eu estou ficando angustiado, estou ficando aflito. Hoje, todo mundo anda assim. Então, nós, nesse momento que passamos, também temos muitas angústias, muitas aflições, ansiedade, que vem atacando a nossa vida, a nossa mente, e as consequências são muitas, irmãos. Muitas enfermidades surgem a partir disso, úlcera, diversas fobias, tudo isso desencadeado por esse sentimento de angústia que o salmista revela aqui também. Essa mesma palavra foi usada lá no livro de Deuteronômio. Eu queria que você abrisse comigo, lá no capítulo 26 de Deuteronômio. Nós falamos há pouco tempo aí na escola bíblica. Deuteronômio capítulo 26, do verso 6 e 7. A mesma palavra usada para angústia. Várias palavras no hebraico querem dizer angústia também, mas essa é dita aqui em Deuteronômio 26, 6 e 7, diz assim: mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão.
Veja como aqui é bem retratada a angústia, como o povo vivia naquele tempo. Viam maltratados, escravos, trabalhos pesados, e Deus ouviu o clamor, e eles também nessa dura servidão, com angústia profunda, Deus ouviu e determinou que o seu povo fosse tirado de lá. Mas retrata bem o que o salmista sente, o que o povo sentia naquele momento e o que o homem sente no dia de hoje. Sente estar submetido à dura servidão, a uma angústia profunda, constante, a uma aflição, uma ansiedade, por conta de tantos problemas que nos sobrevêm. E aqui, nesse salmo, ele coloca a respeito da angústia, e a angústia, irmãos, está muito relacionada ao tempo. Você sabia que Deus nos deu algo finito? Deus nos criou, mas nos deu algo que é finito. Deus pode suprir e pode trazer a infinitude? Pode, mas Deus determinou um tempo finito, um tempo que está já determinado. Ele sabe o fim dos tempos, ele sabe o dia da sua volta, e ele sabe quando tudo isso vai acabar e ele há de julgar o mundo. Então, o tempo, irmãos, é algo que é nos dado e ele não tem como voltar. É algo que nós gastamos, por isso devemos gastar com sabedoria, e depois não adianta chorar, porque não tem como recuperar. Deus não vai te colocar numa máquina do tempo e fazer você retroceder para que você possa resolver o seu problema. Deus te deu algo finito, que é o tempo. E ele interfere, pode interferir no tempo? Claro. Com o próprio Ezequias ele disse, olha, vou te dar mais 15 anos. O teu tempo tinha chegado, mas eu vou acrescentar mais 15 anos para você. Mas, via de regra, Deus resolveu não interferir no tempo. O tempo, as eras, os séculos correm e é finito para mim, para você, para toda a humanidade. Mas, justamente por não dominarmos essa variável, o tempo, isso tudo nos angustia, nos deixa aflitos pelo passado ou pelo futuro. Pelo passado, como eu disse, não tem muito o que fazer. Já aconteceu, não vai voltar, e talvez você esteja angustiado por causa das consequências do que passou. Ou talvez esteja angustiado por causa do que virá. A gente não tem andado angustiado ultimamente, vendo tantas coisas, né, no nosso país, e uma indefinição, não se sabe quem vai assumir, como será o nosso futuro, como será o futuro dos nossos filhos, e a gente fica angustiado também. A gente fica aflito. Então, o futuro nos traz angústia. Normalmente, então, ela vem por medo ou receio do futuro. É algo curioso, eu estava lendo o site de notícias ontem e vi uma pesquisa de um grupo de cemitérios, um sindicato de cemitérios lá em São Paulo, baseado também lá no censo do IBGE de 2010, e eu vi uma coisa que me chamou a atenção. 82,4% dos brasileiros acham que não tem nada mais sofrido do que a dor da perda de alguém. 72% para 73% dos brasileiros, falar sobre a morte é um tabu. E esse mesmo censo do IBGE diz que os cristãos no Brasil são quase 87% cristãos, entre católicos, evangélicos e todas as outras igrejas, e os evangélicos seriam 22%. Aí eu te pergunto, como pode, num universo de 87% de cristãos, 73% ser um tabu? Então tem muito cristão no meio que acha que a morte é um tabu. Medo de morrer, medo quando vai morrer, quanto é que tempo eu tenho, quando será a minha hora. As pessoas vivem nesse pavor que, se você olhar para a palavra de Deus, ele não tem fundamento. Dizia o censo que em 2020 os evangélicos seriam maioria, mas a pesquisa foi agora. Como é que pode, então, 73% dos brasileiros achar que a morte é um tabu, irmãos? O cristão sabe exatamente o que é a morte. Nós sabemos que passamos da morte para a vida.
nós, ainda que morramos, viveremos para sempre com o Senhor. Então, para nós, a morte não é um tabu, não é um desespero. Então, a gente chega à verdadeira conclusão de que cristãos dizendo que são, tem muitos. Agora, dos que vivem a palavra mesmo, são poucos. São aqueles que mantêm a sua fé inabalável, aqueles que dizem, não, para mim não é tabu nenhum, eu sei muito bem que isso vai acontecer, eu sei que eu tenho tempo determinado, eu sei que ninguém morre de véspera, não é, pastor? Eu sei tudo isso, eu estou tranquilo, estou bem resolvido com relação a isso. Mas muitos têm receio desse futuro e muitos dentro das igrejas se dizendo cristãos. Angústia então por causa da saúde. Será que eu terei saúde daqui a algum tempo? Será que eu terei a minha vida financeira equilibrada? Será que eu vou conseguir equilibrar minhas contas, pagar minhas dívidas? Será que eu terei segurança? Será que a violência vai aumentar? Será que nós teremos mais justiça? Tudo isso, irmãos, traz para o ser humano esse receio, essa ansiedade, essa angústia. E muitos de nós temos vivido assim. Não sabemos lidar com o futuro. Não temos controle sobre ele. Não sabemos o que virá. Então isso tira o sono de muitos dentro da igreja. E aí a gente precisa aprender nesse salmo e na palavra de Deus algumas lições sobre o futuro. Como eu disse, Deus aqui nesse conjunto de versículos, ele fala sobre a eternidade. No verso 89 e 90, de novo ele diz, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Deus não está submetido ao espaço-tempo. Ele nos deu essa grandeza finita, mas ele não está submetido a isso. Ele está sobre o tempo. E ele tem domínio sobre o tempo. Se ele quiser parar, ele para, mas ele decidiu não fazer. E a vida continua. Mas Deus reina sobre o tempo. A ponto de, quando ele se identifica para Moisés, e Moisés pergunta, mas quando eu for a Faraó e ele me perguntar, o que eu vou dizer? Qual o teu nome? Deus diz, eu sou. Diga que eu sou. Não é eu fui, eu sou ou eu serei. É eu sou. É sempre presente. Não existe passado, não existe futuro. Ele não está submetido a espaço-tempo como nós estamos. Por isso, ele reina sobre o tempo, diferentemente de nós, que não reinamos sobre o tempo, não temos controle sobre ele, e por isso vivemos angustiados. Veja o que diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 24 e 25. Veja o que ele fala a respeito do homem. Primeira carta do apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, nos versos 24 e 25, diz assim, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra de Deus permanece eternamente. Ele não está submetido a tempo algum, ele é o eu sou, e nós estamos submetidos, porque nós somos como a erva. Nós temos a nossa glória, nós crescemos, temos um momento de juventude, de vigor, mas depois a tendência é cair, a tendência é murchar, a tendência é envelhecer, perder o vigor. E aí, irmãos, nós ficamos então submetidos pela ação do tempo. Mas Deus reina sobre o tempo, e isso a gente precisa aprender sobre o futuro. No versículo 21, voltando lá ao Salmo 119, veja o que diz o versículo 91, Salmo 119, 91. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Nós precisamos entender também que Deus é soberano. Ele reina sobre o tempo, ele
é soberano. A vontade dele é sempre feita, sempre satisfeita é a vontade de Deus. Então, aparentemente, as coisas podem não estar sob controle de Deus, mas ele é soberano. Diz aqui o verso 91, os teus juízos, tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Tudo está debaixo da vontade dele. Ele reina sobre o tempo, ele governa sobre o tempo, e a sua vontade sempre será feita. Nada nos acontece que não esteja debaixo do governo de Deus. E eu te pergunto, por que angústia? Pergunto para mim também. O salmista mesmo, angustiado. Nós vamos ver aqui que até o Senhor Jesus estava angustiado. A angústia é um sentimento humano possível. E nós, como lidamos com isso? Porque nos sobrevém essa aflição do futuro que nós não dominamos. Mas o futuro está nas mãos de Deus, tudo ele governa, ele é soberano. Veja o que diz Isaías, no capítulo 46, Isaías 46, do verso 9 ao 11, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isso é soberania, ele faz o que ele quer, o que lhe apraz, e ele já sabe o que irá acontecer. Diz aqui que ele já sabia, desde o princípio anuncia o que irá acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que não aconteceram. Deus já sabe de todas as coisas na sua presciência, na sua onipotência, ele sabe de todas as coisas. E ele diz, o meu conselho permanecerá de pé e eu farei a minha vontade. Nada escapa ao controle de Deus. Nada, não há angústia, não há tribulação, não há ansiedade. Irmãos, às vezes eu paro para pensar como é que isso pode acontecer com a minha vida. Às vezes eu paro e penso, quando a angústia vem, e eu me lembro desses versículos, me lembro da palavra de Deus, Senhor, mas Tu és soberano. Senhor, mas tudo está debaixo do Teu controle, o Senhor não passou sem ver isso, está debaixo da Tua governança, da Tua vontade. Então, por que a ansiedade? Por que a angústia? Por que o temor? Deus está controlando tudo. Apesar da rebelião do homem, Deus controla a criação. O homem resolveu cair. Interessante que quando nós lemos Gênesis, Deus, quando criou o Éden, criou a árvore da vida, mas em Gênesis Deus criou a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não disse ao homem, não comas da árvore da vida. Ele não proibiu o fruto da árvore da vida. Mas quando o homem comeu a do conhecimento do bem e do mal, Deus disse, vamos lançá-lo fora, para que ele não coma da árvore da vida e seja eterno como nós. O homem, ao tomar conhecimento do bem e do mal e desobedecer, ele morreu, não teve mais direito à vida eterna. E aí, o homem, apesar da rebelião, apesar de ter decidido errar, Deus ainda mantém a criação debaixo do seu controle. Paulo, quando escreve aos Colossenses, lá no 1º capítulo, veja o que ele fala a respeito disso. Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao 17, ele diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Mais uma vez, dizendo aqui a respeito da eternidade de Deus, ele é antes de todas as coisas, Deus eterno. Mas no 13 ele diz que ele nos libertou do império das trevas. Ora, o homem não decidiu cair? Decidiu cair. Mas ele, tendo o controle, mesmo com o homem caído, de todas as coisas, de toda a criação, ele vai lá e nos liberta do império das trevas. Então, apesar da humanidade ter pecado, Deus ainda tem o controle sobre a criação. Não existe o dualismo, irmãos. Não existe duas forças igualmente poderosas no universo, o bem e o mal, que lutam entre si. Há um Deus todo-poderoso, e Ele tudo governa, e Ele mantém o controle sobre a criação, apesar das aparências. Muitos podem pensar, Deus criou, o homem caiu, Ele largou de mão, resolveu nos abandonar. Não, Deus tanto controla a criação que Ele nos libertou do império das trevas. Ele interviu no curso natural do homem, que seria a morte eterna, e nos resgatou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus ainda mantém o controle sobre todas as coisas e sempre manterá. Então esse é o Deus soberano, poderoso, que reina sobre o tempo. E nós, angustiados, porque não podemos intervir nisso. Quando nós não temos condição de intervir, irmãos, a gente fica, parece que o sangue sobe a cabeça, não tem nada para fazer? Não, é quando você está ali na sala de espera e estão operando algum parente seu. Mas não tem como eu entrar, não posso fazer? Não, você não pode fazer nada, você vai ter que ficar sentado aí. E espera. E aí vem a angústia, vem o temor, vem o pavor, começa a suar frio, não dorme, porque a gente não tem controle. Então isso acaba conosco. Então, apesar das aparências, apesar de tudo que nós vemos no mundo, Deus controla todo o tempo e opera a nosso favor todo o tempo. Não é o que nós ouvimos aqui sempre? Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se cooperam é porque Ele está ali trabalhando, e até as coisas que não são saborosas para nós, elas vêm dar algum benefício, vêm contribuir de alguma maneira, porque Ele está ali com o controle de tudo, Ele está governando tudo. Então entenda que você está sob o governo de Deus. Entenda que Deus está sobre a sua vida, controlando tudo, tempo, espaço, e nada passa desapercebido. Mas o futuro pode trazer angústia. É o que eu disse para os irmãos, o verso 92, lá do Salmo 119, voltando lá ao Salmo 119, verso 92, diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. O salmista admite a angústia. Como eu disse, às vezes eu fico angustiado também. Tem alguém aqui que não fica? Alguém que não é humano? Alguém que não tem sentimento? Que não tem razão? Ficamos angustiados. Então faz parte do homem. A angústia pode vir, e por vezes ela vem. Só que a angústia, irmãos, traz aprisionamento. A angústia nos coloca numa prisão. E é isso exatamente o que o inimigo quer fazer conosco. Essa palavra é originada do termo oprimido, curvado, humilhado, abatido. É isso que a palavra angústia quer dizer. E é literalmente o que acontece com os angustiados. Eles são oprimidos. Andamos como se fossem curvados. Andamos como se estivéssemos humilhados, abatidos. O próprio apóstolo Paulo, ele chega a dizer que ele passou por tal tribulação na Ásia que chegou a ponto de desesperar da própria vida. Imagina a angústia que ele não passou. A angústia, irmãos, não é pecado você ter. Não se imagine como um descrente por passar por momentos de angústia, mas entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Entenda que Deus é soberano e tudo vê. Mas se nós deixarmos ela nos aprisionar,
nós seremos como curvados. Eu, há alguns anos, há bastante tempo, quando eu trabalhava em Nova Iguaçu, eu ia num banco real, ali em Mesquita, e eu frequentemente via um senhor já idoso, e ele só andava com a coluna a 90 graus. Ele andava como se estivesse a 90 graus mesmo. E a cabeça dele na altura da cintura de todas as pessoas. E quando ele entrava no banco, eu olhava e falava assim, meu Deus, mas que pobre coitado desse homem, ele não consegue se pôr ereto, anda curvado. E eu imaginava como deve ser sofrido para ele fazer força no pescoço. É claro que ele deve sair, né, para ser ativo, mas não deve ser uma pessoa que passa o dia na rua, porque deve ser muito difícil andar curvado. E é isso o retrato da angústia, do angustiado. Você já viu alguma pessoa que vive angustiada, não ser oprimido, não andar abatido? A pessoa que não dorme bem? É assim. É assim se nós permitirmos que a angústia nos mantenha numa prisão. José e Jó são exemplos de homens que enfrentaram a angústia. Para você ver que a angústia não é impossível e não é algo somente para os fracos, mas para homens firmados e que conhecem a palavra de Deus, homens cheios do Espírito de Deus, também sentiram a angústia. Então, irmãos, nós também podemos passar por isso. E a angústia, ela desestrutura qualquer pessoa. É como se tirasse de você o seu chão, como se você desmontasse, literalmente. É assim que a angústia faz quando aprisiona uma pessoa. Você fica desequilibrado, a tal ponto de, na sua saúde, aparecerem diversos males. Veja o que diz o Salmo 22, do verso 11 ao 15, que retrata bem a angústia, a imagem de um angustiado. Salmo 22, no verso 11, diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Veja um retrato de Davi nesse salmo de uma pessoa angustiada. Chega a comparar com uma pessoa rodeada por touros. Você já se imaginou numa arena de touros? Com um só já é difícil, né, irmãos? Imagina com vários te rodeando, doidinhos para dar uma cabeçada em você. Iam fazer ping-pong de você, não é? Mas essa é a imagem de um homem que está no meio de uma arena cercado por touros, prontos para acertar ele com os chifres e esmagá-lo. E aí ele também continua o retrato dizendo que ele se derrama como água. Não tem como manter um líquido numa estrutura, a não ser que seja congelado, mas quando descongela, derrama. É como ele se retrata na angústia, como se ele se esparramasse no chão, não tivesse sustentação em si. O angustiado, ele vive assim, como se ele estivesse caído no chão, jogado, derramado, humilhado, oprimido, abatido, um coração como cera, derretido, um coração que não se mantém de pé, o céu da boca ressecado, a língua grudando no céu da boca. Irmãos, esse é o retrato de um angustiado, é o retrato físico de um angustiado desestruturado. É isso o que o medo do futuro pode trazer para todos nós. Se a gente deixar a angústia nos dominar e nos aprisionar, é isso que ela vai fazer conosco. E como eu disse para os irmãos, até o Senhor Jesus passou por momentos de angústia. Voltando lá ao Evangelho segundo Marcos, para a gente relembrar essa passagem, Marcos no capítulo 14, você sabe muito bem o que o Senhor Jesus passou momentos antes de ser crucificado.
Marcos capítulo 14, verso 33 e 34 diz assim: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Um momento em que Jesus estava a ponto de se desestruturar fisicamente, a ponto de suar sangue, o céu da boca, boca seca, né, o coração derretido, aquela angústia, o pavor. É assim que o Senhor Jesus diz, momentos antes, a Pedro, Tiago e João: estou extremamente apavorado e angustiado. É assim, irmãos, que todos nós podemos estar submetidos. E a solução está no próprio Salmo 119, que nós lemos. No versículo 92, que nós lemos, na primeira parte, diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, se não fosse a palavra de Deus ter sido o meu deleite, eu teria já perecido na angústia. A solução é a palavra de Deus. É ela que nos traz esse alento. Como eu disse, às vezes eu paro para pensar na vida e nas coisas e vem angústia, mas quando a gente se lembra da palavra de Deus e das promessas, o curioso é que tem nesse mesmo salmo uma palavra que também denota guardar, né? Não sei se você lembra desse versículo: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra é como se fosse, um dos significados é a promessa. Eu guardo no meu coração a tua promessa para eu não pecar contra ti. Então, quando nós nos lembramos das promessas de Deus, da palavra, dos seus estatutos, do juízo, é um prazer, é um alívio, é um refrigério, é a estrutura, é o que nos põe de pé. É por isso que no grego ela é dita como hypostasis, ela nos mantém de pé, é a nossa estrutura, é a fé. O justo viverá pela fé, é a nossa estrutura, é o que nos mantém de pé. E é isso, irmãos, essa é a solução. A palavra de Deus, o prazer na palavra de Deus, e a vida está nela, como o próprio salmista fala: nunca me esquecerei, no versículo 93, dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. A vida vem para nós através da palavra de Deus, dos seus preceitos. Sem eles, nós não temos vida. Então ele pede: vivifica-me. Veja o versículo 50, se não me engano. Versículo 50 do 119 diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me consola, o que me mantém de pé, o que me sustenta é a tua palavra. É ela que me mantém de pé. Então, quando sobrevier a angústia, a palavra de Deus é a solução. Ela te traz vida, te restaura a confiança, te põe de pé novamente. Só ela é que dá vida. O apóstolo João diz lá no seu evangelho, no versículo 6, vamos ver lá, João capítulo 6, verso 63, diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra de Jesus trazia vida. Por isso que as pessoas ficavam maravilhadas e queriam ouvir aquele mestre falando com tanta sabedoria, tanta graça, porque aquilo trazia vida, era uma infusão na veia delas, colocando elas de pé. É como se fosse um soro fisiológico na sua vida, fazendo você ficar de pé. É isso que traz a vida. Só essa palavra de Deus traz vida, só ela nos dá a saúde que precisamos. Provérbios capítulo 4, versículo 20, veja o que diz Provérbios 4, 20. Vou ter que começar a fazer como o pastor Paulo, né, para ser mais rápido. 4, 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos.
Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina os ouvidos para ela, para que você tenha vida, para que você tenha saúde. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus, ela nos traz um refrigério a tal ponto de nos restaurar a saúde, porque a angústia vai tirar a sua saúde. A angústia vai te trazer uma úlcera, vai te trazer um AVC, um infarto, algum problema de saúde você vai ter. Mas quando você se lembra da palavra, da promessa de Deus, a sua saúde é restaurada, porque tudo aquilo é jogado fora. Então, irmãos, livre-se da angústia. Não há outro amigo melhor para nos aconselhar do que o nosso Deus. Voltando lá ao Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 68, já estamos terminando, João 6, 68, diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Só o Senhor Jesus é que tem palavras para te dar vida. Para quem mais eu irei? Para quem eu vou ouvir? Quem é que vai me tirar dessa angústia? Será que é um remédio controlado? Será que é um bate-papo com um psiquiatra? Será que é o gabinete do pastor? Irmãos, Jesus, só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele para restaurar a vida. Só Ele para restaurar a sua confiança. Somente o Senhor Jesus, irmãos. Então, a tentativa de te aprisionar, irmãos, ela não acaba. O inimigo sempre vai tentar todos os artifícios para que você seja um prisioneiro da angústia. No versículo 95 diz: os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Então esteja atento ao que Deus tem para os seus ouvidos. Lá fora, as tentativas vão ser de opressão, humilhação, que você se sinta abatido, angustiado, desestruturado, com o coração derretido. É exatamente isso que vão tentar lá no mundo. Mas atente-se para o que Deus diz. Eu atento para os teus testemunhos, preceitos, juízos, palavra, promessas. Se não fosse a tua lei, eu há muito já teria perecido. Se não fosse a tua palavra me dando vida, há muito eu já teria morrido. Quantos de nós, irmãos, já não teríamos ido por um caminho tortuoso se não tivéssemos as palavras do Senhor Jesus nos nossos ouvidos? Se não estivéssemos ouvindo e sendo edificados pela palavra, então não há outro para aconselhar. Esteja com os seus ouvidos abertos e creia que o seu futuro está nas mãos dele. Para encerrar, o Salmo 31, versos 14 e 15. Salmo 31, versos 14 e 15. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Você crê que os seus dias estão nas mãos de Deus? Então descanse neles. Descanse na mão de Deus. Creia que Ele é o seu Deus. Creia e descanse, porque eles estão contados. Isso não tem como fugir, irmãos. Cada um de nós aqui pode ter uma duração maior, durar 80, 90, uns 50, 60, irmãos, nenhum de nós sabe, mas o que nós sabemos é que nas mãos dele estão todos os nossos dias, e isso é suficiente para ter confiança, isso é suficiente para você se livrar da sua angústia. Então, a palavra de Deus, ela se cumprirá, independentemente do tempo. Para encerrar, o verso 96, tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Palavra de Deus infinita, ilimitada, assim como Ele é a própria palavra, infinito, todo-poderoso, soberano, que tem o controle sobre o tempo, sobre a natureza, tudo está sob o controle de Deus. Creia na soberania de Deus, confie, descanse
entregue os seus dias na mão do Senhor. Amém? E livre-se da angústia. Não deixe o medo do futuro fazer você perecer. Busque vida e auxílio na palavra de Deus. É importante se manter perto de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E creia nas promessas atemporais. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Irmão, se você tem passado por esse problema, vivido angustiado, se sentindo nesse retrato de abatido, curvado, com o céu da boca seco, com o coração derretido, desestruturado por causa de uma angústia, se você tiver desejo, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vamos orar para Deus tirar do seu coração essa angústia, que você tenha confiança, restaure a sua confiança em Deus, que você coloque nas mãos dEle os seus dias e reconheça que Ele é o Senhor da sua vida, o soberano, todo-poderoso. Amém? Mais alguém? Vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus, pelas tuas boas palavras. Obrigado, Senhor, porque nelas encontramos alento, encontramos força, vigor, vida, meu Deus, para nos manter de pé em meio a tantos problemas que nos sobrevêm. Meu Deus, aqui estão os teus filhos que se dispuseram a vir à frente para orarmos ao Senhor. Pai, eu intercedo por eles, ó Deus, colocando, ó Pai, nas tuas mãos a vida desses nossos irmãos. Meu Deus, venha sobre eles, trazendo paz a esses corações. Restaura, Senhor, a confiança. Tira, meu Deus, toda angústia, preocupação. Coloca, meu Deus, nas tuas mãos esses corações. Ó Senhor, que eles possam entregar os seus dias para Ti e descansar no Senhor, com confiança, crendo que o Senhor é soberano, que nada, meu Deus, nada passa desapercebido aos Teus olhos. Ó meu Deus, se for da Tua vontade, intervém no tempo deles. Intervém, meu Deus, e muda, Senhor, muda esse estado. Restaura, Senhor, traz vida, traz confiança. Nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, pelos nossos irmãos, pedindo, meu Deus, os abençoando debaixo da Tua graça. E pedimos, ó Deus, para todos os Teus filhos. Pedimos para todos nós, Pai, porque carecemos da Tua graça, do Teu favor. Muitas vezes, meu Deus, a angústia vem à nossa mente, mas, Pai, não permita que sejamos prisioneiros, que nós possamos lembrar das Tuas promessas guardadas no nosso coração e que elas nos tragam vida. Te peço, meu Deus, pelos Teus filhos, Te peço, Senhor, pela Tua igreja. Te pedimos, Pai, nos abençoa, nos livra da angústia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, João. Que Deus te abençoe, Marcoré. Vamos louvar, irmãos. Na dor, na aflição, quando não vejo solução, digo a mim mesmo: minha alma espera em Deus. Abro os meus lábios e creio, mesmo contra a esperança. Creio em um Deus a quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e mar. Todo poderoso, mas é fiel pra se importar comigo. Se importa comigo, se importa comigo. Se importa comigo, se importa comigo.
contra a esperança. Creio em um Deus pra quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e mar. Todo poderoso, mas é fiel pra se importar comigo. Se importa comigo, se importa comigo. Se importa comigo, se importa comigo, se importa comigo. Eu creio até o fim. Creio. Aqui não é o fim. E se eu não vir minha vitória aqui, coroa de glória, creio, é o que me aguarda ali. Creio, aqui não é o fim. Creio, eu creio até o fim. Creio em um Deus pra quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e mar. Todo poderoso, mas que é fiel pra se importar comigo. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia.